Bom dia. Bom dia, um pouco contraturada pelas tensões naturais da vida, né? O corpo da gente fala, mas tá tudo certo. E assim, vim aqui hoje ainda disse, preciso tomar um banho bem quente, porque tive uma noite difícil, né? Porque eu não conseguia me mexer, tava realmente... Tá feia a pegada. Tá difícil, mas tá melhorando, né? Mas como tudo na vida, né? Os comportamentos da sociedade refletem no da gente. Agora, ouvindo ali o Rodrigo falando se a CCR avalia o comportamento da ponte, o que dirá nós do comportamento humano? Imagina. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre esse tema que é muito importante, mas que é muito naturalmente ele vai ser repelido pelas pessoas, porque no momento de dor a gente não quer ouvir falar de felicidade, de bem-estar, até porque isso parece algo tão inatingível, tão difícil. Ainda mais que se agora a gente está numa fila, se a gente está se frustrando porque eu tinha um compromisso e não vou conseguir, porque o que todo ser humano busca sempre é essa ideia da segurança. E nós perdemos grandes pilares, pilares de pontes, de casas, de vida, pilar psicológico. Enfim, nós estamos num momento que a ciência explica, e tem um autor norte-americano que chama, e é um termo muito incrível, que eu vinha conhecendo, inclusive na área do marketing, que se chama Tesseract. O Tesseract significa, e esse autor, o Shel Silverstein, usou quando ele perdeu a esposa e a filha. E aí ele entendeu que não existia mais aquele passado. Que a partir daquele momento, o mundo não era mais o mesmo. E nós, seres humanos, temos uma dificuldade enorme de compreender a mudança. Aceitar. E assim, há frases assim, muito populares que dizem que a única coisa certa é a mudança. Mas a gente custa acreditar. Até porque todos nós precisamos de segurança para viver. E temos que ter esperança. E nos tempos que a gente vive hoje, depois de um mês, mais ou menos, né, de tudo isso que a gente vem vivendo, já revivemos setembro, novembro, enfim. E tem gente que, inclusive, está revivendo perdas, lutos reais de vidas. Então, esse momento, a gente fala muito em dor, em luto, em sofrimento. Mas a gente precisa lembrar o tempo de cada coisa. Por isso que é muito importante a gente começar aos poucos a trazer a esperança. E tem o Paulo Freire tem uma frase linda dele que até trouxe, porque eu ainda não consegui decorar, e eu acho que essa frase precisa nos acompanhar. Que ele fala que esperança, que é preciso ter a esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Paulo Freire, genial, né? E existem tantos outros autores que nos trazem essa esperança no sentido de a gente ter algo que faça sentido na nossa vida, que nos dê energia, que seja a raiva do primeiro momento, das coisas terem mudado. Que é importante. E que é importante, e todas as emoções estão aí para nos trazer alguma mensagem. O medo ainda percorre muitas vidas. E o medo, gente, ele paralisa. Ele nos torna muito pequeno. E está na hora da gente usar um pouco mais da raiva, da esperança, às vezes até da alegria, porque a gente hoje não quer... Muitas vezes não se possibilita rir. Não se permite. A gente se constrange ainda. A gente se constrange. E eu vou dizer que é difícil, sim, a gente rir. Mas o riso, o sorriso, é uma tecnologia humana. Quantas vezes em momentos de medo a gente ri? Porque o cérebro ele é tão inteligente a ponto de nos dizer assim, ó, relaxa, relaxa, senão tu vai colapsar. Então é preciso sim, por isso que às vezes as pessoas até têm um mau gosto, fazem uma piada meio invertida, né? Mas isso tudo são mecanismos de defesa para a gente conseguir sobreviver. Então é muito importante que a gente permita que as pessoas tomem uma Coca-Cola, que as pessoas tenham uma noite de sono completa, que as pessoas reclamem sobre a vida que estão levando, porque não está sendo fácil. Que elas extravasem. Elas precisam extravasar. Homens, é um recado para vocês. É muito incomum um homem chegar e reclamar para o outro e falar das coisas. Ou chorar. E dizer, ou chorar. Mas se o homem ainda não consegue chorar, um dos caminhos para conseguir extravasar é falando. Falem, extravasem, tirem de dentro. Porque senão a gente vai somatizar e vai ficar pior. A gente vai adoecer. Vai ser uma contratura,
vai ser uma febre, vai ser um problema adiante um pouco mais grave. Eu não estou criando premonições difíceis para o futuro, não é isso. Isso é natural, é humano. Assim como a CCR está observando o comportamento da ponte, para que a gente tenha segurança, nós também temos que observar o nosso comportamento para gerar segurança para a nossa vida daqui para diante. Sim, eu não estou dizendo que o mundo não é poliânico, não é cor-de-rosa. Mas o nosso cérebro cria mecanismos para aliviar essa dor. Porque à medida que a gente consegue aliviar a dor, a gente consegue energia suficiente para ser prático, para servir. Eu tive a oportunidade, semana passada, de ouvir uma palestrante falando sobre abuso sexual, infantil, enfim, e ela falava muito de algo muito óbvio, que era o servir. É a gente colocar o nosso ser para vir. É momento de a gente não pegar a régua e começar a medir quem está servindo mais, quem tem a dor mais maior, menor. Não tem comparação. Não há medidas, não há balança, não há regra. O momento agora é de simplesmente a gente esperançar. E esperançar significa arregaçar a manga. E não ficar lá de plantão dizendo o fulano está trabalhando mais, o fulano menos, eu estou fazendo mais, eu estou fazendo o fulano menos. O momento não é de a gente medir. O momento é de a gente agir. E aí eu tive a oportunidade, há um mês atrás, de estar num evento que a gente falava há pouco lá em Jornada da Espiritualidade, um evento incrível, encantado, um pouquinho antes, né, desse, eu ia dizer da pandemia, é a sensação que a gente tem de novo, né, desse momento tão difícil, esse tesaraque. Tem as suas semelhanças. Né? Tem semelhanças, né, pelo menos psicológicas e de tudo que está nos exigindo ser diferentes, né? E aí eu lembro que uma música que a gente colocou lá dizia assim, não seremos os mesmos jamais, se a gente falar menos e agir mais. Então, assim, acho que é muito importante a gente dar espaço para as pessoas falarem. As pessoas que têm dor, elas precisam falar. E a gente, quem não passou diretamente pela situação, porque todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós vamos sentir na economia os efeitos, já estamos sentindo. Todos temos um amigo, um vizinho, um parente que foi diretamente impactado. Com certeza. Então, nós somos envolvidos. Mas não é a mesma medida de dor? É obviamente que não. E a gente não está aqui querendo comparar nada. Mas quem está um pouco mais estruturado, com uma casa, com mais segurança, o que é momento agora? É de a gente ouvir as pessoas ainda, elas ainda têm coisas para nos dizer. E parabéns ao jornalismo que ouve as pessoas, que faz as pessoas extravasarem, para que, quem sabe, um dia a gente possa passar uma outra situação, assim como o seu Milton, que já passou por uma enchente, um momento muito difícil da vida, de perda, uma perda real, né? E hoje consegue ter outras perdas, mas consegue logo ressignificar e ver o valor que a vida tem além dos nossos apegos. E eu não estou dizendo que uma casa não é importante nunca, porque a minha casa também é muito importante. É muito fácil a gente falar quando a gente tem um lar. Mas eu, nesse momento, me coloco à disposição para ouvir. Porque as histórias precisam ser faladas, as pessoas precisam ser aliviadas, para que, então, a gente consiga agir. Então, pessoas que estão ainda mal, tem inclusive serviços online gratuitos. Busquem psicólogos, busquem especialistas, busquem pessoas que venham ouvi-las sem julgamento. E as pessoas que estão bem, arregassem as mangas, tragam essas pessoas, inclusive, para a rotina. Porque é muito comum, nesse momento, às vezes, a gente entrar num processo. É muito difícil que eu vou dizer, mas às vezes é de vitimização, a gente vai se sentindo tão triste, e vai caindo. E quem está bem... Isso, o ambiente contamina, né? A ambiência, o ambiente positivo. Por isso, né, Dani, e contribuindo, e é muito importante que tu fala, e aqui no Grupo A Hora a gente já estabeleceu, na semana passada ainda, retomar com todos os projetos, né, aqueles projetos que são relacionados à questão, à causa ambiental, à questão da geração de emprego, os eventos, tudo precisa voltar ao seu fluxo dentro dessa normalidade nova que a gente tem, porque é a vida que precisa andar e a gente vai conseguir superar melhor o momento retomando nossa rotina e fazendo isso com alegria, porque se nós ficarmos tristes vai ser mais difícil, porque a nossa energia vai ser menor do que ela sendo na alegria. Então a gente tem que saber que isto também é reação neste momento. Com certeza. O nosso cérebro precisa de mensagens também positivas. Isso. Ele precisa da normalidade, de uma pseudo-rotina.
para que a gente ache que está tudo dando certo e de repente as coisas vão acontecer novamente, elas vão dar certo. Sim, há muitas promessas, sim, a gente pode se indignar. A gente, nesse momento, mais do que nunca, a gente é humano, a gente sente muito. Só que é importante a gente lembrar, a vida precisa de rotina. Tragam as pessoas. E é óbvio que a rotina não vai ser igual. Eu vou demorar muito mais tempo para sair para algum lugar. Eu quero ir para a Estrela, eu não consigo, mas eu vou fazer uma reunião online. Imagina que luxo ainda conseguir fazer uma reunião online. Sim. Ou seja, usar a tecnologia a nosso favor e usar a tecnologia humana, que seja da escuta, do abraço, do alento, e inclusive do sorriso. De a gente, sim, às vezes, convidar um amigo que não está bem para tomar aquela cervejinha que ele gosta. Gente, isso não é feio fazer. Não é. Isso é necessário fazer. Até porque o bar precisa vender a cerveja dele. Com certeza. Então continuar. É todo um movimento que a vida continua. Mesmo que o nosso cérebro, às vezes, está nos dizendo que tudo está muito horrível. Só que a gente tem que trazer ele para um outro patamar de esperançar, de reconstrução. Muito bom. Dani, excelente mensagem. Vamos reproduzir tua fala aqui nos nossos canais, lá no nos rios do Instagram. Muito obrigado. Porque é isso, né? É isso. A gente precisa falar disso, com coragem e não achar que isso é preciosismo do momento. Não, essa é a necessidade básica do ser humano. Muito obrigado. Lembrando, né, Fernando, a gente tem um tempo que a gente respeita a dor. Isso. Mas agora é momento a gente esperançar e avançar. Temos que reagir. Temos que reagir. É reação. Excelente. Por aí que a banda toca.